Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria, da Igreja Identidade de Cristo, chegando com o nosso devocional, e hoje é o último capítulo do livro de Gênesis. Eu peço desculpas por ontem não tivemos o devocional, não tivemos a leitura, apenas a oração. E eu disse anteriormente em um dos nossos vídeos que quando eu não fizer, porque realmente aconteceu alguma coisa realmente que impossibilitou de fazer, de gravar o vídeo, tá bom? Então hoje nós vamos terminar o capítulo 50 de Gênesis, os 50 capítulos do livro de Gênesis. E a partir de agora, você é o meu convidado a nos acompanhar. Claro que teremos um capítulo, um livro tão extenso assim, quando chegarmos no livro de Salmo, quando chegarmos no livro de Isaías, de Jeremias, de Ezequiel. Mas aqui, nesse começo dos 5 primeiros livros, o Gênesis é um dos que tem mais capítulos. E esse capítulo final aqui vai contar sobre a morte de Jacó, a lamentação pela morte de Jacó. Diz o texto: então José se lançou sobre o rosto de seu pai, chorou sobre ele e o beijou. E José ordenou aos seus servos, os médicos, que embalsamassem o seu pai, e os médicos embalsamaram a Israel. E cumpriram-se-lhe 40 dias, porque assim se cumprem os dias daqueles, ou seja, eles têm o costume de esperar 40 dias ou até mais para o sepultamento. Então, embalsamaram e os egípcios choraram 70 dias sobre a morte de Jacó. Jacó foi importante na cidade do Egito, até porque ele sempre abençoava as pessoas que estavam perto dele. Eu nunca vi Jacó chegar num lugar e sair sem abençoar as pessoas daquele lugar. Passado, pois, os dias do seu choro, falou José à casa de Jacó, dizendo: Se agora tenho achado graças aos vossos olhos, rogo-vos que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo: meu pai me fez jurar, dizendo: eis que eu morro em meu sepulcro que cavei para mim na terra de Canaã, ali me sepultarás. Agora, pois, te peço que eu suba para que sepulte a meu pai, então voltarei. E Faraó disse: sobe, sepulta o teu pai, como ele te fez jurar. E José subiu para sepultar a seu pai, e subiram com ele todos os servos de Faraó, os anciãos da sua casa e todos os anciãos da terra de Faraó, como também toda a casa de José e seus irmãos e a casa de seu pai. Somente deixaram na terra de Gósen os seus meninos e as suas ovelhas e as suas vacas. E subiram também com ele tanto carros como gente e cavalo, e o cortejo foi grandíssimo, subindo para sepultar o patriarca Jacó. E chegaram eles, pois, à terra de Atade, que está além do Jordão, e fizeram um grande e dolorido pranto, e fez a seu pai uma grande lamentação por 7 dias. E vendo os moradores da terra, os cananeus, o luto na eira de Atade, disseram: este o pranto grande dos egípcios, é este o pranto grande dos egípcios. Por isso chamou o nome Abel Mizraim, que está da além do Jordão. E fizeram-lhe
os seus filhos, assim como ele lhes ordenaram. Pois os filhos o levaram à terra de Canaã e sepultaram na cova do campo de Macpela, que Abraão tinha comprado. Lembra que Abraão comprou uma terra onde ele sepultou a sua esposa, e também a partir dali Lia também foi sepultada, Isaac foi sepultado ali. Então lá junto ao cavalo de Maré, lá eles sepultaram os seus entes queridos. E diz o texto, depois de haver sepultado seu pai, voltou José para o Egito, ele e seus irmãos, todos os que com ele subiram a sepultar o seu pai. Na volta para casa agora, os irmãos ficaram preocupados, pensando assim. Olha para você ver, voltando do sepultamento, os irmãos já ficaram preocupados, dizendo assim: e agora? Nosso pai morreu, o que é que o José vai fazer conosco? Será que ele vai vingar de nós o que nós fizemos com ele? Aqui diz o texto assim, ó. Vendo os irmãos de José que seu pai já estava morto, disseram: porventura nos odiará José e certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Deu para entender agora a cabeça dos irmãos de José? Eles pensando assim: poxa, José deve ter nos respeitado por causa do nosso pai que era vivo, mas agora o nosso pai morreu, o José deve vingar de nós pelo mal que nós fizemos contra ele. Então nós temos que criar uma situação dizendo que nosso pai prometeu que ele nos tratasse bem, que o nosso pai pediu que ele nos tratasse bem por misericórdia. E olha o que eles disseram aqui. Portanto, mandaram dizer a José, olha o que eles mandaram dizer a José. Teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José, perdoa, rogo-te, a transgressão de teus servos ou dos teus irmãos e o seu pecado, porque fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos teus servos, do Deus de teu pai. E José chorou quando eles falavam. Agora, você que leu a Bíblia comigo até aqui, Gênesis, você viu algum momento Jacó falando isso com José? Para José perdoar os irmãos? Tipo, ó José, perdoa eles, faz mal a eles não. Não tem assim, tão explícito assim, não. Aqui eles criaram a história para que José não vingasse deles. Depois vieram também os irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: eis aqui por teus servos, nós somos teus servos, José. José disse: não temas, porventura eu não estou no lugar de Deus para castigar ninguém. Vocês podem ficar tranquilos, eu não vou castigar vocês, eu não vou cobrar de vocês, eu não vou maltratar vocês pelo mal que vocês me fizeram. Vós bem intentaram mal contra mim, porém Deus intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. José dizendo: vocês tentaram me fazer o mal, mas Deus não permitiu. Deus converteu o mal que vocês tentaram fazer contra mim, Deus converteu em bem. Podem ficar tranquilos vocês. Agora, pois, não temais. Eu vos sustentarei a vós, vossos filhos. Assim consolou e falou segundo o coração dos seus irmãos. Podem ficar tranquilos. Porque quando você tem Deus com você, quando você tem a unção, o poder de Deus, você não carrega o desejo de vingança, e muito menos a maldade, o desejo de vingar das pessoas. José, pois, habitou na terra, no Egito, ele e a casa de seu pai. E viveu José 110 anos. E viu José os filhos de Efraim, da terceira geração, também os filhos de Maquir, filho de Manassés,
e nasceram sobre os joelhos de José. E José e seus irmãos, disse José a seus irmãos: eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra, a terra que jurou Abraão, Isaque e Jacó. José dizendo: olha, está chegando o meu tempo, eu sinto que a minha partida está perto, mas continue aí, fiquem firmes, eu morro, né? Mas Deus certamente visitará vocês, tá? A fé de José era essa: eu morro, mas Deus vai visitar vocês. Deus de meu pai Abraão, de Isaque e Israel, Ele vai trazer vocês para a terra de Canaã. Ele vai tirar vocês aqui do Egito. Pode ter certeza, vocês vão chegar à terra prometida. Por isso, pediu que, quando isso acontecer, eu quero que vocês tirem os meus ossos aqui do Egito. Eu não quero que os meus ossos fiquem aqui no Egito. Só quero que vocês prometam que, quando isso acontecer, vocês vão levar juntamente os meus ossos. Versículo 25, José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente vos visitará Deus e faremos transportar os meus ossos daqui. E José morreu na idade de 110 anos, e embalsamaram e os puseram num caixão no Egito. Deixaram lá com o objetivo de, quando nós sairmos daqui, nós temos um alvo. Nós vamos levar o corpo de José. José creu na promessa, apesar de não saber como e quando ela se cumpriria. Fez com que o nome dele ficasse registrado na galeria dos heróis da fé, né? Por tudo isso, né, o exemplo de vida que José teve, né, ele é admirado. Até hoje nós temos José como referência de confiança, de fidelidade no Senhor Deus. Assim aconteceu com José. Toda pessoa que crê no Senhor Jesus, toda pessoa que acredita verdadeiramente em Deus, ela é honrada, mesmo que ela passe por lutas, mesmo que ela passe por dificuldades. José morreu, como todos os heróis também morreram, mas eu tenho certeza de uma coisa: deixaram o exemplo de fé, de renúncia, temor a Deus, obediência à palavra de Deus, né? E nós somos chamados para também obedecer a Deus, fortalecer nosso coração, seguir na obediência, no temor, acreditando que Deus fará as mesmas coisas que Ele fez a José, Ele também fará a cada um de nós. E nós precisamos dessa força, desse poder para continuar seguindo. A partir de aqui, nós vamos ler, vamos passar agora, nossa próxima leitura já é no capítulo de Êxodo, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre os descendentes de Jacó, porque agora eles estão no Egito. José é morto, mas os descendentes de Jacó continuam crescendo no Egito, né? E deixaram um legado. Qual legado você vai deixar no coração daquelas pessoas que estão próximas de você? Seremos um exemplo a ser seguido pelos nossos familiares? Será que você tem sido um exemplo a ser seguido? Ou será que você apenas carrega Deus, mas não está deixando um exemplo de fidelidade, um exemplo de amor, um exemplo de compreensão, um exemplo de fé? Como é que vê em você os seus conhecidos e os seus amigos? Infelizmente, muitas pessoas têm sido motivo de vergonha. Elas falam do Evangelho, mas elas não vivem o Evangelho de fato e de verdade. Eu quero convidar você para estar conosco, lutar pelo Evangelho, andar com o Evangelho, caminhar com o Evangelho e ser verdadeiramente a luz que o Evangelho necessita, que o Evangelho precisa. Que Deus possa nos abençoar e nos dar capacidade para nós deixarmos
um legado no coração das pessoas. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso querido Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui e poder, pela fé, Senhor, deixar esta palavra, assim como José deixou um legado no coração dos seus familiares e amigos, e José foi visto como um herói que creu, que acreditou, que confiou. Assim também nós queremos continuar crendo, acreditando que nós faremos a diferença nas nossas vidas e também na vida daqueles que estão crendo juntamente conosco. Obrigado em nome do Pai, do Filho e do Senhor Espírito Santo, nós te agradecemos. Amém? Graças a Deus. Graças a Deus. Amanhã, capítulo novo. Amanhã vamos entrar na história de Gênesis, de Êxodo. História de Êxodo é emocionante, hein, gente? Vocês vão ver aí o povo de Israel sofrendo no Egito. Depois nós vamos ver Israel sendo resgatado do Egito, os milagres acontecendo, a incredulidade do povo de Israel, a paciência e o amor de Deus. Ah, meus irmãos, por favor, vamos passo a passo. Deus abençoe. Espero você no nosso próximo devocional. Forte abraço e até lá.